No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio, o decano dos jornalistas guarulhenses, Valdir Carleto, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia a todos os internautas, ouvintes e telespectadores. Decano é maldade minha, né? Tem alguns jornalistas mais experientes por aí. Tem por aí, mas acho que se não foram mais, em atividade na cidade, eu creio que seja isso. Ainda bem, não vai me passar esse título, não. Não tenho planos de passar esse título para você tão já. E nós perdemos uma referência no jornalismo de Guarulhos, né, Valdir? Semana passada, sexta-feira passada, né? Sexta-feira, exatamente. Perdemos Aristides Castelo Hansen. Uma perda inestimável, eu acho que mais para a cultura de Guarulhos, né, Valdir? Para o jornalismo já há muito tempo que ele estava ausente do jornalismo, né? Ele esteve escrevendo alguns artigos de uns anos atrás, mas no jornalismo mesmo já praticamente 2 décadas que ele estava ausente. Mas para a cultura, realmente uma perda inestimável, né? E para os amigos, para as pessoas que conviveram com ele é um ser humano incrível, né? Ares para a família e o Castelo para os amigos. Aristides Castelo Hansen era desprendido de bens materiais, né? Perfeito. E um escritor, eu gostava muito das crônicas do Castelo, né? Marcaram época, né? Tinha um estilo todo próprio, né? Uma coisa ao mesmo tempo ferina e engraçada, né? Tem umas tiradas assim incríveis no trabalho, bom, você também trabalhou com ele. Já olhei. Algumas tiradas incríveis e até no velório, pouco antes do sepultamento, os amigos lembrando algumas dessas passagens pitorescas, né? E eu tenho certeza que de onde estiver ele não vai se sentir desrespeitado, porque vai ser lembrado sempre por aquele jeito brincalhão, jocoso, né? E ao mesmo tempo sonhador e quase utópico, né? De ver o mundo de uma forma que o ser humano parece que não está preparado para um mundo como ele sempre sonhou. Eu quero falar mais ainda sobre o Castelo Hansen, mas Carla Ramaciotti, você tem uma pergunta aí, qual que é? Tem, sobre o Bosque Maia. O Edilson está perguntando como está a base da GCM, a reforma da base da GCM no Bosque Maia. Olha, tudo começou porque o prefeito Guto foi lá num evento, não gostou da base da GCM, falou que a base da GCM estava dentro do banheiro. Foi. E ele prometeu uma obra, e essa obra teve início agora há pouco tempo. Estão construindo ali, acho que perto do campo de areia, não é isso? Ali perto do campo, ao lado do campo de futebol de areia, estão construindo uma nova sede para a GCM. Então, mais alguma pergunta? O Uriel Cardoso mandou fotos do Parque da Saúde, mato alto, muito lixo. Esse Parque da Saúde também parece que tem uma praga ali. Ô Valdir, me conta aquela história lá do ginecologista do Castelo. Essa história é realmente muito interessante. Nós fazemos o jornal da Associação Paulista de Medicina durante o mandato do então presidente, já falecido há muitos anos, Gilberto Tenório de Brito, cuja especialidade era a ginecologia. E o Castelo tinha que ter, primeiro era o Santana, depois o Santana foi para a prefeitura, e aí o Castelo que passou a atender a Associação Paulista de Medicina. José Carlos Santana. José Carlos Santana, que se aposentou recentemente, mudou para Santa Catarina. Trabalhei com ele também. Com quem não, hein? É verdade, com quem não. E aí o Castelo passou a ter reuniões com acho que para cada edição, né, que ia fazer, discutir a pauta, e ele tossia muito porque fumava demais. Verdade. E o doutor Gilberto, preocupado com aquilo, perguntou para o Castelo quanto ele fumava, quantos cigarros por dia e tal, e falou, olha, você vai ter problemas com isso, olha como é que fica o pulmão de uma pessoa que fuma e tal. E o Castelo resolveu aceitar o conselho dele e parou de fumar, assim, radicalmente. Foi uma atitude muito, muito corajosa, né? Poucas pessoas conseguem com a rapidez que ele conseguiu. E aí o Castelo escrevia um artigo semanal no Olho Vivo e ele quis contar essa decisão, e o título que ele colocou foi assim, impagável, né? Meu ginecologista mandou eu parar de fumar. Esse era o Castelo, ele tirava leite de pedra, né? Conseguia fazer crônicas maravilhosas. Aliás, eu vou achar minha coleção da Folha Guarulhense, Valdir, e vou resgatar as crônicas. Aquelas do Olho Vivo, você não tem mais acesso? Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho acesso ao acervo do Olho Vivo. Quando eu deixei a empresa, toda a coleção ficou lá encadernada, né? Inclusive dos 13 meses do jornal Comunicação, que eu não deveria ter deixado, porque não tinha nada a ver
Com comunicação era um jornal que nós fazíamos especificamente do Parque Secap e foi esse o jornal que deu origem ao Olho Vivo. Né? Então eu não tinha obrigação de deixar, por um descuido deixei lá também. E o jornal em 2014 deixou de circular, a nova direção, melhor dizendo, simplesmente desapareceu. Alexandre Polese é o jornalista que assumiu a empresa quando eu vendi. E numa conversa com ele, uns 2 ou 3 anos atrás, eu insisti que ele doasse o acervo para o Arquivo Histórico Municipal. Né? Sim, Porque ou a biblioteca. Muitos anos, os volumes todos encadernados, é um cuidado que eu sempre tive lá, e tenho da revista toda a coleção encadernada, tanto da RG quanto da Weekend. E aí ele falou, não, eu quero doar para uma faculdade que tenha curso de jornalismo. Em Guarulhos, a única que tem é a Universidade de Guarulhos, né? A atual UNG, né? E eu conversei com a coordenação do jornalismo, a coordenadora se mostrou interessada, eu passei o contato para ele e isso não frutificou. Que pena. Então, eu até estou me estendendo nesse assunto porque eu acho que é um acervo que pertence à cidade de Guarulhos, não me pertence, não pertence à prefeitura, mas eu acredito que poderia ser útil, ainda que numa biblioteca particular, que é de uma universidade particular, mas que ele doe, que se é que ele ainda guarda essa coleção, tomara que esteja guardado e bem guardado. Eu até falei para ele, você vai se livrar de um pepino, porque era uma coisa volumosa para guardar, né? Então, que alguém que tenha contato com ele, que faça com que ele faça essa doação para a cidade, que eu acredito que é um acervo muito querido. Seria interessante. Eu prefiro que vá para a biblioteca pública. Eu acho que seria muito mais interessante. Mas quem tiver contato com o Polese, por favor, tente sensibilizá-lo a respeito disso, né? Seria muito importante. Uma passagem, Valdir, que eu lembro do Castelo Hansen, a única vez uma das poucas vezes que eu vi irritado é que ele sempre usava uma caneta Bic no bolso, né? E queria vê-lo nervoso e alguém pedia a caneta dele emprestada. Ele falava assim, no jornalista pode sair pelado de casa, mas não pode sair sem caneta. E sobre caneta também, que ele fazia os rabiscos dele, entrevistando uma pessoa tal, ele ia anotando tudo à mão. Nas laudas, né? Nas laudas, e depois ele não entendia o que é que ele tinha escrito. Né? Eu confesso que comigo isso também acontece às vezes, né? Mas com o Castelo acontecia sempre. Tá certo. Temos mensagem aí, Carla? Pode completar. É só completar sobre o mau humor dele também com o tempo, né? Quando o tempo estava chuvoso, ele reclamava muito, né? E ele dizia uma blasfêmia que eu vou me permitir reproduzir aqui, que eu acho que não é ofensivo. Ele falava assim, hoje a Deolinda está menstruada. Referindo-se à divindade de uma forma bastante Castelo. Ele gostava muito de praguejar, né? Ele gostava de falar palavrões, era uma forma de extravasar, né? Mas ele era uma pessoa muito dócil, só de boca para fora. Né? Tem as mensagens, cara? Muitas pessoas reclamam da péssima qualidade do asfalto, né, Pedro? E o José Diniz reclamou aqui da região central. Ele fala que há pouco tempo as ruas que foram feitas no recapeamento ali já estão esburacadas. O asfalto está se desfazendo, segundo ele. Aliás, me permitam registrar. Ontem eu passei na Avenida Renato de Andrade Maia. A rua do Colégio Maia, que pertence à família do prefeito Guti. Eu acho que até por causa dessa, como é que eu diria, exagero de preocupação, né, sabe? Não vamos beneficiar a rua da família do prefeito. Aquela rua está intransitável, esburacada, totalmente... Precisa de um recapeamento urgente, a Renato de Andrade Maia. Aliás, falando, o único trecho que está bom é aquele da confluência com o João 23. Sim, onde está o semáforo. Onde está o semáforo. Semáforos que foram colocados ali e que funcionando não funcionaram. Ele só funciona no intermitente. Só funciona no intermitente. Porém, a principal razão para a instalação daqueles semáforos, eu falo conhecimento porque partiu de nós uma demanda, um vídeo que eu fiz lá que repercutiu muito, mostrando que o pedestre não tinha alternativa para atravessar. Não chegava a vez do pedestre porque não tinha, os carros já ficavam disputando a sua vez e aí não sobrava a vez para o pedestre. Então, reivindicamos que ali fosse colocado um semáforo de pedestre para que o pedestre... E foi colocado aquele monte de semáforos e no amarelo piscante o pedestre continua não tendo vez.
Para o pedestre, o Não. problema continua. Continua, né? Porque Quem para pro- o trânsito até que está funcionando bem. O trânsito está. As pessoas estão Mas a cultura que ninguém dá prioridade para o pedestre, infelizmente, que é prioridade. Alguém que tenha rapidez para atravessar, atravessa até com relativa tranquilidade, consegue um instante que alguém deu. Idoso. Mas alguém que tiver uma mobilidade reduzida está sofrendo ali. E aí, no caso, um semáforo de pedestre não vai resolver, né? Porque fica no intermitente amarelo, como é que vai resolver? É. A não ser que apertando o botão pedestre, feche o sinal. Pode ser. Em alguma das fases ele tinha que ficar vermelho. Exatamente, né? Colocar uma faixa de pedestre e direcionar o pedestre para a faixa, né? Num sentido e em outro. Um outro lugar que também o pedestre está passando apertado é na confluência da Avenida Tiradentes com a Rua Claudino Barbosa e a Avenida Antônio Grotkovski. Ali formou Conheço. uma pracinha, os ônibus têm que contornar aquela pracinha, só que do ponto do ônibus para a Tiradentes não existe nenhum lugar por onde o pedestre possa atravessar sem disputar lugar com os carros. Então ali a prefeitura, pertinho do gabinete do prefeito, é um lugar que eu acho que precisa de uma solução ali para o pedestre. Aliás, Valdir, é perceptível que você se afastou do noticiário político, está mais para esse noticiário aí de serviço, né? Da população. A prefeitura vem respondendo às suas demandas? Vem respondendo de certa forma satisfatória, em grande parte das vezes que nós noticiamos, eles têm atendido às reivindicações, a não ser quando se trata de algo um pouco mais complexo, né? E tem algumas situações que, aliás, a revista Weekend vai circular na segunda-feira com uma notícia defasada, porque um problema que eu estava cobrando ali insistentemente foi resolvido na segunda-feira, que era... Demora tanto quando sai a matéria. E parece que um diretor da Secretaria de Habitação, me fugiu o nome agora, um nome oriental, ele comprou do bolso uns redutores que precisava para instalar as boias numa caixa d'água, nas caixas d'água do conjunto Santa Cecília, que a água ficava vazando lá quando chegava o ponto, que acompanhei. Ficava vazando e ninguém se responsabilizava por aquilo. Então, graças a uma publicação nossa, esse problema foi resolvido. E a gente tem procurado ir nessa linha, de mostrar o problema, mostrar as possíveis soluções e divulgar quando a solução é encontrada. Vou fazer uma pergunta capciosa para você. Já que você está meio distante do cenário político, como é que você está enxergando o cenário à distância? Eu até vou participar daqui a pouco de uma gravação do programa da TV Câmara sobre as eleições de 2020 e eu avisei o colega que me convidou que eu não estou acompanhando tão de perto para poder opinar, né? Mas você tem uma visão a longa distância. A visão a longa distância que eu tenho é que todo mundo tem chance. Todo mundo tem chance. Os três principais aí vão brigar bem pelas duas vagas do segundo turno. Fatalmente, segundo turno, não vejo nenhuma chance de alguém ganhar no primeiro turno. Concordo. Né? Agora, com quem eu não arrisco R$1. Verdade. Não faço aposta de R$1, tanto em relação a esses três que são considerados principais, como um possível quarto nome. Né? Porque na eleição de 2016, nessa época do ano, ninguém poria dinheiro na campanha do Guti. Não, alguém colocou. Ele era o terceiro. Ele era o terceiro. Ele era o terceiro. Não existia não tinha um quarto que pudesse... Não entendeu? Não tinha. Agora também eu não consigo vislumbrar quem pode vir a ser esse quarto. Eu acho que seria o Wilson Paiva. Era mais o novo do que o Wilson Paiva, creio eu. Uma mistura dos dois. Mas um outro nome, começar do zero agora, eu acho um pouco complicado, mas não descarto que um quarto nome possa vir a dar trabalho para os outros três. Nós vamos saber agora, acho que no começo de abril, passando esse prazo fatal de filiações, né? Filiações. Quem estará em cada partido, né? Algum destaque final, Carla? Não, só uma reclamação aqui, o Leandro da Ponte Grande solicita podas de árvore na Alameda Josefina Lemes Amataro. Já foi ao Fácil, ao Meio Ambiente, falam que vão mandar um fiscal, mas até agora nada. Ele fala que está atrapalhando até o trânsito ali na região. Valdir é testemunho ocular da história. Esse negócio de poda de árvore é problemático, hein? Como eu falo que casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Frase lapidar do mestre José Ribamar Matos Montessó da Silva. Acho que todo mundo grita, né? Todo mundo grita e ninguém tem razão. Quem pede a poda, quer a poda.
E quando a prefeitura vai e poda, alguém reclama É contra isso a mesmo. É poda. verdade. Não vai podar essa árvore, tá tão linda. A árvore é totalmente imprópria para o local. Né? É, pega fiação, destrói calçada. Estoura a calçada, mas tem lá um povo, os falsos ecologistas que existem. Agora, na forma como foram feitas podas no Parque Secap, porque eu fui fazer uma matéria lá, também acho bastante complicado. Eles cortam todos os galhos de baixo e a copa fica lá em cima, na altura, para cima da altura dos prédios. Não Dá muito resolve. trabalho. E a né? Secretaria do Meio Ambiente afirmou que esse procedimento é correto. Então tá, Eu, né? como leigo, não acho, Exato. mas se os técnicos estão dizendo, quem Tem sou eu? técnico para tudo também, né? Tem técnico para tudo. A gente recebe muito aqui sobre a Zona Azul. Qual a sua opinião? Faz falta? Quem deveria assumir? Eu acho que faz falta, é uma forma de disciplinar, de democratizar as vagas, né? Sim. Porque sem a Zona Azul, o cara chega lá de manhã, deixa o carro o dia todo parado no mesmo Exato. lugar, né? O Pedro sempre sugere aqui a Proguaru, né? Era para o Guaru fazer isso, por que não pode Deveria mais? voltar. Hein? Era pro Guarulhos. Você lembra que a Associação Comercial queria assumir isso aí? Lembra disso? Não lembrava desse. Eu lembro. A Associação Comercial queria assumir. Bom, Valdir Calheta, foi um prazer recebê-lo aqui no Radar. Eu agradeço a oportunidade de falar do nosso querido Castelo Hansen, que Verdade. será sempre um baluarte aí para... vamos guardar sempre com muito carinho tudo que ele fez. É só ressaltando, né, que o Castelo, em nível de escolaridade, ele tinha uma escolaridade baixa. Baixa, um autodidata. É autodidata, mas era uma cultura impressionante. Leitor, um grande leitor. né? Grande leitor. Aliás, todo jornalista tem que saber gostar de ler, né? Senão não tem cabimento. Né? Verdade. Aliás, todos deveriam gostar de ler. É né? verdade, Quem lê, todos. fala melhor, escreve É melhor melhor. e se sai melhor na vida. E interpreta melhor, né? Porque a interpretação de texto hoje em dia... Né? Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Hoje, sexta-feira 13, hein? Ser supersticioso dá azar e respeitem os gatos pretos, hein? Até terça-feira, se Deus quiser. Até lá.